Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, damos continuidade ao nosso desenho de arquitetura e edificação em 3D com o AutoCAD. Okay? No vídeo de hoje, veremos como aplicar materiais e texturas ao nosso desenho e como renderizar o desenho, salvando ele como uma imagem realista. Ok? Então vamos lá. Vamos mudar aqui Visual Style, o estilo visual, para realista. Vamos deixar assim. E aqui do lado tem uma barrinha de navegação, aqui na direita, e tem aqui o comando Orbit, tá? Que a gente pode girar o nosso desenho só para a gente ver tudo que a gente fez até agora. Tá? Então pode clicar aqui mais ou menos no meio do desenho, fica segurando o clique do mouse, aí eu vou girando, tá? Aí eu posso soltar o mouse e clicar novamente e assim vou girando dentro das vistas do desenho, né? Para a gente ver o que a gente fez aqui no nosso desenho, tá? A gente vai girando aqui, ok? Para voltar eu posso clicar Ctrl Z, né? Ou clicar aqui no SW Isometric, tá? Para voltar para essa visualização aqui, ok? Vamos deixar aqui nesse estilo visual mesmo, tá? É o Realistic, que é aqui que a gente vai inserir as texturas, ok? Então vamos aqui clicar nessa abinha aqui em cima, Visualize, tá? Clicamos nessa aba aqui. Dentro do grupo Materiais, vamos nesse comando aqui, Materials Browser, tá? Aqui é a nossa navegação de materiais. Vai abrir essa janelinha aqui, e é aqui que a gente vai escolher aqui os nossos materiais, tá? Se não estiver aparecendo ícones grandes como está aqui, tá? Esses ícones assim, se tiver diferente, vocês podem clicar nessas setinhas do lado, clica aqui e escolher aqui, Thumbnail View, tá? Para ele mostrar aqui essas miniaturas aqui dos materiais, tá? Vai facilitar aqui na visualização, tá? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, posso clicar e escolher aqui, Thumbnail View, para ele mostrar essas miniaturas aqui, dos materiais que a gente for navegando, ok? E aqui no meio também eu posso clicar, tem uma setinha aqui para eu ajustar o tamanho da janela, então para facilitar aqui também, tá? Para ficar como tá a minha janela, para ficar igual as de vocês aí também. Então aqui a gente vai criar um novo material de textura, tá? Então aqui no meio eu tenho aqui o Autodesk Library, tá? E do lado tem aqui uma setinha. Clicando nela eu posso criar alguns tipos de materiais aqui, tá? Na verdade, esses materiais são os materiais já nativos do programa, tá? Então, eu posso escolher aqui o material, ele vai dar aqui uma lista de texturas para esse tipo de material, tá? Então, vamos escolher, por exemplo, um material para as paredes, tá? Então, a gente vai escolher uma textura para as paredes. Eu clico aqui nessa setinha. Para as paredes, eu vou ter aqui o Wall Covering, que ele vai preencher com uma textura, tá? As nossas paredes, e o Wall Painting, que ele vai apenas colocar uma cor sólida, tá? Uma cor única, tá? Vamos começar aqui com o Wall Painting para a gente ver quais são as texturas que eles nos dão. Então, selecione o Wall Painting, ele dá esses materiais aqui, Então, todas essas cores eu posso estar aplicando nas paredes aqui, tá? Cores sólidas, tá? Sem textura. Então, eu tenho aqui todos esses modelos. Eu posso vir aqui, tá? Escolher um desses modelos e para aplicar a parede, eu clico neles e arrasto, clico em um deles e arrasto para a parede, Põe o ponteiro do mouse na parede e ele já aplica o material aqui escolhido, tá?
Você pode ver que aplicou aqui, e o material que eu escolhi aqui embaixo, ele vem para essa lista aqui em cima, tá? Então, essa aqui é a lista dos materiais já utilizados, ó. Então, escolhi uma aqui, ele veio aqui para essa lista aqui em cima, ok? Então, se tiver um outro objeto que eu quero aplicar esse mesmo material, eu posso vir aqui direto aqui na lista de cima e arrastar esse material aqui para os objetos, ok? Então esse aqui é um exemplo de um material de parede. Vamos aqui no outro tipo de parede, né, que é o wall covering, e é já com texturas. Tá? Escolhemos aqui, ele já nos mostra aqui os materiais com textura. Tem vários tipos de textura, azulejo, tijolinho, então tem vários tipos aqui. Vamos escolher uma dessas texturas aqui, ó. Por exemplo, essa. Clico e arrasto aqui para a parede. Tá? Aí ele aplicou aqui. Só que quando o material ele tem uma textura, essa textura é gerada a partir de uma imagem. Tá? E a imagem, no caso, para esse nosso desenho, ficou uma imagem muito grande. Ó. Então parece que nem tem textura, ó, de tão grande que ficou essa imagem, tá? Em relação ao nosso desenho. Então a gente tem que mudar o tamanho, tá, dessa imagem. Como a gente faz isso? Ó? Então nessa lista de cima, esse material aqui é o material que tem textura, né? Então vamos clicar 2 vezes nele. Em cima dele, vai abrir uma nova janela aqui. Então aqui a gente pode ver qual é a imagem que está gerando essa textura. Essa imagem aqui do meio, a gente vai clicar nela, vai abrir aqui uma terceira janela e aqui a gente vai mudar, né, ajustar o tamanho dessa imagem. Tá? Olha, está aqui com 239, quase 240, o tamanho dela, e a gente muda aqui embaixo. Então tem aqui, ó, essa opção Scale, né, de escala, Sample Size aqui embaixo, e eu mudo aqui o tamanho dessa imagem, tá? Como o nosso desenho foi feito em metro, por isso que está dando essa diferença aqui na textura. Vamos digitar 1 aqui no tamanho da imagem, apertar aqui o Tab, tá? E podemos fechar essa janela aqui, ó. Aí a gente já consegue ver a textura aplicada aqui ao nosso objeto. Tá? Aquele número estava muito grande, né? 200 e pouco. Então aqui a gente colocou uma medida de 1. Essa é o fator de escala para essa textura. Então ele aplicou aqui essa textura. Ok? Então vamos deixar aqui esse material aplicado. Se a gente não vai utilizar esse outro material, por exemplo, esse aqui esse amarelo que a gente escolheu, tá? Se a gente não for utilizar, vamos apagá-lo dessa lista de cima para não ficar uma lista muito grande de materiais aqui no final, tá? Então para apagar, clico no botão direito e aqui, ó, Delete, tá? Ele já deletou aqui esse material. Então o único material que está sendo utilizado por enquanto, então é esse aqui, ok? Aí depois eu tenho aqui as paredes internas. Ó. Então as paredes internas, vamos colocar um material diferente aqui. Ó. Então vamos colocar esse laranja aqui que está dentro do wall covering, tá? As texturas de parede. Então eu seleciono ele e arrasto aqui para as paredes internas, tá? Então novamente, ó, ele veio aqui com uma escala muito grande, né? Então a gente vai diminuir essa escala. Clico aqui no material, ó, na lista, clico 2 vezes. Abrindo essa janela aqui, eu vou clicar na imagem e vou diminuir a escala aqui embaixo, tá? Vou digitar 1 também. Aperto a tecla Tab para ele confirmar. Posso fechar as 2 janelas, ó. Com isso eu já consigo ver aqui a textura que é desse material, tá? Se eu fizer uma outra textura, posso escolher aqui um outro material, ok?
Aí eu posso aplicar esse material que está aqui na lista de cima para as outras paredes internas. Ó. Então já ajustei a escala dele, ele já vai vir com a escala ajustada de textura aqui. Tá? Vocês podem aumentar o zoom para vocês verem. Ok? Então tenho aqui dois materiais que eu apliquei, um para parede externa e outro para as paredes internas. Ok? Agora a gente vai criar um material para os outros objetos. Tá? Então aqui eu vou ter as portas e as janelas e os pisos. Tá? Então agora vamos trabalhar só com as portas e janelas. Então vamos voltar aqui para a aba Home, escolher a camada portas e janelas para ser utilizada e as outras camadas a gente vai desligar. Tá? Da mesma forma que a gente fez com o piso, né? Vamos fazer agora aqui com portas e janela, mas dessa vez aqui que a gente vai utilizar para aplicar os materiais. Ó. Então eu tenho aqui só as portas e janelas mostrando. Tá? Então eu vou aqui escolher um material para elas. Para as portas eu posso escolher, por exemplo, material de madeira, né? Para ser portas de madeira. Então eu venho aqui na lista, madeira então é wood. Tá? A última opção aqui, wood. Aí ele mostra aqui algumas opções de madeira aqui, ó. Aí eu posso escolher uma dessas opções e arrastar aqui para uma das portas. Tá? Então aqui ele já pegou aqui a textura e novamente está com uma medida, né, de escala muito alta. Então ó, eu escolhi esse material aqui, está na lista aqui de cima, essa madeira. Vou clicar duas vezes, vai abrir essa janela aqui. Ó, então dentro da textura aqui, ó, da imagem da textura, eu vou diminuir o tamanho da escala, tá? Mas aqui mais abaixo, nesse caso aqui, a escala está aqui, ó, size 20, então eu vou colocar size 1, tá? Ele diminui aqui a textura desse material, tá? Aí senão eu posso escolher um outro tipo de madeira também, ó. Então tem várias madeiras aqui, ó. Então eu vou escolher esse. Arrastei aqui para o desenho, mesma coisa, a imagem é muito grande, aí eu vou diminuir aqui o tamanho, vou colocar 1 e Enter. Tá? Então aqui esse material ficou um pouco melhor do que o outro. Então o outro, que é esse Andiroba aqui, vamos apagar ele para a gente não estar utilizando no nosso desenho. Então delete, para a gente ter organizado aqui a lista de materiais aqui. Tá? Então aplicado aqui para essa porta, eu posso aplicar para as outras portas. Ó. Vou aplicando aqui em todas as portas. Uma outra opção que eu tenho é se eu quero aplicar esse mesmo material para um outro objeto, não sendo aqui pela lista, né, eu posso usar o pincel de formatação. Tá? Aqui na área de trabalho 3D ele não está sendo mostrado, mas o atalho dele ele é o MA e Enter, tá? Match Properties, então MA e Enter. Então eu posso copiar as características desse objeto para esse, tá? E assim por diante. Tá? Então posso aplicar para um único objeto e depois copiar com o Match Properties, que é o pincel de formatação, ok? Então aqui a gente fez aqui as portas. Vamos criar agora um material para as janelas. Janelas podem ser de vidro. Então a gente vem aqui na lista de materiais e vamos escolher aqui a opção vidro, tá? Glass. Tá? Vidro é glass. Aí ele vai mostrar aqui algumas opções de vidro aqui embaixo, tá? Tem vários tipos de vidro, tá? Com várias cores. Vamos escolher aqui então esse aqui, por exemplo. Tá? Vamos aproximar no desenho. Vamos clicar esse aqui e arrastar para ele. Tá? Ele vai pegar apenas a cor. Tá? Só depois que a gente, com o desenho formado e renderizado, que a gente vai ver mais para frente, que a gente consegue ver
que tá transparente esse vidro, tá? Então, tem aqui alguns tipos de vidro, você escolher, tá? Só vai mudar a cor. Todos eles são transparentes, tá? Então vamos usar esse aqui, por exemplo, esse vidro aqui, ó, Blue Green, que veio aqui para a lista de cima. Esse outro a gente pode apagar, que é o Delete, só para a gente ir organizando. Vamos utilizar esse mesmo material para as outras janelas, para essa e para essa, tá? Para essa outra aqui, vamos pegar um outro modelo de vidro aqui, outro material, esse aqui, por exemplo, ó, Dark Bronze. Opa. Vamos selecioná-lo e arrastá-lo aqui até esse aqui, tá? Uma cor diferente, mas só mais para frente que a gente vai conseguir visualizar que ele é transparente, ok? Então com isso aqui a gente já aplicou o material nas portas e janelas. Então vamos voltar aqui às outras camadas, tá? Vamos ligar todas as camadas de novo, tá? Aqui já é possível ver que o vidro é transparente, ó. Se vocês aproximarem, ó, você consegue ver a parede do outro lado, ó, o desenho da parede aqui. Okay? Só para a gente entender aqui os materiais de vidro. Agora a gente tem a textura dos pisos para aplicar, né? Então, mesma coisa que a gente fez aqui com as portas, já fez com na construção dos pisos, né? Vamos escolher aqui, ó, camada piso, e todas as outras camadas vamos desligar, ficar só com a camada piso. E agora vamos aplicar aqui as texturas para os pisos. Então clica aqui na aba Visualize, aqui na opção Materials Browser, e vamos escolher aqui um material para piso. Vamos clicar aqui. Então o piso ele pode ser de madeira, né? Então eu posso entrar em Wood, ele vai ter os pisos laminados, né? Senão a gente pode escolher outros tipos de piso aqui no Finish, tá? Que é acabamento. Pode ser de pedra, tá? De granito, então a gente vem aqui no Stone, tá? Vamos ver aqui, ou então outros modelos de piso a gente vai ter aqui no Flooring, tá? Vamos escolher esse Flooring aqui, tá? Na verdade aqui a gente já tem alguns modelos de pisos de madeira, tá? Que seriam esses pisos laminados. Tem aqui algumas outras madeiras, e eu tenho aqui outros tipos de piso aqui, ó. Tá? Vamos escolher esse piso de madeira aqui mesmo, americano primeiro. Então eu seleciono e aplico aqui para o desenho, tá? Então novamente a imagem está muito grande, eu vou diminuir a escala dela aqui, ó, 2 vezes. Clico aqui na imagem e aqui, ó, na escala, digito 1, aperto Tab e ele já diminuiu aqui, ó. Se vocês repararem, ficou um pouco torta, né? Ficou meio inclinada aqui, ó, essa textura aqui. Vocês podem girar ela para que fique um pouco mais reta, né? Então, clicando aqui na imagem de novo, eu tenho aqui a opção Rotation, e aqui eu posso, ó, aumentando aqui, ó, a rotação para ela ir girando, e com isso vai ficar reta no nosso desenho, tá? No caso desse material aqui, a gente poderia até aumentar um pouco essa escala, tá? Então em vez de 1, vamos colocar 10. Não, 10 é muito. Vamos colocar 2, tá? 2 e Enter. Então ele ficou um pouquinho melhor aqui com essa escala. Então vamos deixar esse material para esse piso. Vamos criar aqui para as salas, ó. Então aqui nas salas eu posso escolher aqui um outro tipo de piso. Por exemplo, esse aqui, seleciono aqui, vamos ver a questão do tamanho da imagem,
Mesma coisa, vou colocar aqui 1 para ver. Então, colocamos 1. Olha lá, ele já aplicou aqui esse material. Tá? Se eu quero que nas outras salas seja igual, eu posso vir aqui e aplicar para as outras salas também. Tá? Na verdade, aqui como aqui no canto é um banheiro, vamos escolher um piso um pouco diferente. Tá? Então, vamos escolher esse aqui, por exemplo. Tá? Firestone, vamos diminuir aqui a escala 1, Enter. Tá? Então, vamos deixar para o banheiro esse material aqui, ó, esse piso. Tá? E por último, vamos fazer aqui das soleiras, tá? Essas que ficaram aqui. Vamos colocar que elas sejam de pedra, né? De granito. Então, vamos selecionar aqui a opção Stone. E aqui eu tenho aqui algumas opções de pedra, né? Granito, mármore e assim por diante. Tá? Vamos escolher esse mármore aqui, ó. Então, eu clico nele e arrasto até aqui a soleira. Tá? Então, mesma coisa, eu venho aqui na lista de cima, clico 2 vezes, abro aqui a imagem e vou diminuir aqui o tamanho para 1 e Enter. Tá? Com isso, eu já consigo ver aqui, ó, a textura. Eu posso diminuir ainda mais, né? Então, vou colocar 0.5. Né? Como a soleira é um objeto pequeno aqui, fica até melhor de visualizar. Tá? Então, vamos deixar esses aqui. Para aplicar para as outras soleiras, vamos pegar aqui o MA Enter, né, que é o Match Properties, pincel, e vamos clicar aqui nas outras soleiras. Tá só passando aqui por cima, clicando apenas na soleira. Cancela. Então a gente tem aqui todos os pisos aplicados dos materiais. Fechar aqui. Vamos voltar aqui para a aba Home e vamos ligar as outras camadas aqui. Com isso aplicamos materiais a todos os nossos objetos. Vamos ver aqui agora uma outra forma de aplicar materiais, tá? Que nós podemos inserir imagens externas para usar como textura nos nossos materiais. Tá? Então vamos clicar aqui na aba Visualize, no grupo Materials, Materials Browser. Vamos entrar aqui no navegador de materiais. Aqui estão os materiais que a gente já utilizou no nosso desenho. Vamos criar um novo material aqui agora. Tá? Ao invés de a gente clicar aqui na lista de materiais nativos do programa, tá? A gente vai vir aqui um pouco mais abaixo, tá? E vamos criar um novo material. Tá? Vamos clicar aqui. Tem algumas opções para iniciar a criação do material. Então eu posso pegar a partir de algum material desses aqui, concreto, cerâmica, metal, plástico, enfim. Posso começar utilizando esses materiais ou criar um material do zero, tá? É o que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá na última opção, talvez corte aí no vídeo, tá? Mas é onde vocês vai ter, que é a última opção é New Generic Material, tá? Um novo material genérico, tá? Vamos clicar nessa opção. Ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? E aqui a gente vai criar o material aqui a partir de algumas configurações. Ó. Então, primeira coisa, vamos dar um nome para esse material. Tá? Então, digamos que a gente vai aplicar um material novo aqui para as paredes. Tá? Então, vamos colocar aqui o nome desse material como sendo paredes. Logo abaixo aqui, eu tenho aqui o campo Image, né, de imagem. E nesse quadrado branco aqui, eu vou clicar e vou buscar uma imagem no computador, tá? Para eu utilizar como textura. Tá? Aqui já abri uma pastinha minha que eu tenho aqui algumas texturas básicas aqui para utilizar de exemplo. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, que é a textura grafiato gelo. Então vamos ver aqui, ó. Selecionei ela. O material que eu criei, ele veio para a lista aqui dos materiais aqui em cima, tá? Sem fechar essa janela
só arrastar aqui um pouco para o lado. Vamos aplicar esse material aqui que acabamos de criar, ó, paredes, e vamos arrastar aqui para a parede, ó. Só para a gente ver como que ele vai ficar. Ó, então ele ficou praticamente sem textura, novamente pela questão do tamanho da imagem, tá? Então a gente vai editar aqui a escala da imagem para a gente conseguir ver a textura dela. Então vamos clicar na imagem. E agora a gente está editando aqui as configurações dela. Então lá embaixo em Scale, né, Sample Size, eu vou colocar aqui deixa eu apertar o Tab para ele ficar com uma escala bem pequena aqui, tá? Então coloquei 1 de escala, aí ele já começou a mostrar aqui a textura dessa imagem aqui, ó, tá? Então esse aqui seria uma textura para paredes, né? Então, se eu não quiser utilizar as texturas nativas aqui do programa, eu posso criar aqui um novo tipo de material e criar com a textura da imagem que eu escolher, ok? Então, vamos dar mais um outro exemplo aqui. Então, digamos que eu queira criar um novo material para esse piso aqui, tá? Então vamos fechar essa janela e vamos lá embaixo, aqui nessa lista. Novamente, se não estiver aparecendo, cortou no vídeo, mas é a última opção dessa lista, que é New Generic Material, tá? Novo material genérico. Vou colocar um nome aqui, piso. Aqui no quadrado branco de Image eu vou escolher a imagem, tá? E aqui eu tenho esse piso porcelanato. Vou escolher ele, tá? Já vou ajustar a escala aqui para 1, aqui embaixo. Ó, vou fechar essa janela aqui. Olha, ele já veio aqui para a lista de materiais. Eu vou aplicar ele aqui então para o meu objeto de piso aqui, ó. Apliquei, ó, a gente já vê como que ficou a textura, tá? Ficou meio inclinado, né? Meio torta. Eu posso ajustar essa imagem para que fique um pouco mais reta. Então eu vou clicar na imagem aqui nessa janela para a gente editar, tá? Então aqui um pouquinho acima da escala, onde a gente altera o tamanho, tem essa opção aqui de posição, tá? Position, e a gente pode aqui, ó, alterar a rotação da imagem. Então eu vou nessa barrinha aqui aumentar ela, ela vai mexendo aqui na imagem, na rotação dela, né? Vai girando, e aí visualmente fica melhor aqui no desenho, tá? Ainda está um pouco torto, ó, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui alguns pisos estão maiores do que outros aqui no final, então a gente pode continuar aumentando ou diminuindo aqui a rotação até que fique mais proporcional aqui ao nosso desenho, tá? Posso aumentar aqui, tá? Aqui, mais ou menos assim. E agora eu tenho criado aqui esse material de piso porcelanato. Essa é uma imagem que eu tenho no meu computador, tá? Não é uma imagem nativa do programa, tá? Se vocês quiserem essas imagens, vocês podem me mandar um e-mail pedindo essas imagens que eu envio para vocês, tá? Vamos dar mais um outro exemplo aqui. De parede também. Vamos clicar aqui embaixo, vamos criar um novo material, New Generic Material, e vamos dar o nome aqui de paredes 2, tá? Vamos escolher um outro material aqui. Cliquei no quadrado do Image. Esse material aqui vou escolher de tijolinho, ó, tijolinho. Esse material aqui ele é já nativo do programa. Eu só copiei lá da pasta do programa e trouxe para uma pasta mais fácil de encontrar, tá? Mas essa imagem tem no AutoCAD. Estou usando aqui só de exemplo para a gente ver aqui, tá? Então eu já vou ajustar a escala aqui para 1. Vou fechar aqui e vou aplicar aqui, ó, material criado paredes 2. Vou aplicar aqui para a parede só para a gente visualizar, tá?
Ó, então está aplicado aqui o material de tijolinho, mas ficaram bem pequenos, né, a divisão dos tijolinhos. Então eu posso vir aqui e aumentar um pouco mais a escala, tá? Ao invés de 1, colocar 2. Já ficou uma visualização melhor aqui, tá? Então criamos um segundo material aqui para a gente utilizar como parede também, tá? Posso criar quantos materiais quiser aqui embaixo, criando um novo material, tá? E escolhendo uma imagem para utilizar como textura, ok? Vou fechar essa janela aqui, vou fechar essa outra aqui. Então aqui temos aplicado no mesmo desenho texturas nativas do programa e texturas externas que a gente escolheu criando um novo material, ok? Então a gente tem os dois tipos de material aqui no nosso desenho, ok? Agora que terminamos de aplicar os materiais, vamos agora renderizar o nosso desenho, tá? Vamos salvar ele como uma imagem realista. Então aqui cabe uma explicação que tudo que fizemos até agora, tá? Ele não exigiu muito do computador, tá? O AutoCAD não exigiu tanto assim do nosso computador. Só que agora para renderizar, para gerar essa imagem, né, ele vai exigir um pouco mais do processador e da placa de vídeo do computador, tá? Então o tempo para renderizar e o resultado da imagem vai depender aí da máquina que a gente está utilizando, ok? Para quem tem placa de vídeo dedicada aí no computador, o AutoCAD mostra aqui a partir da versão 2015, né, esse recurso aqui para aceleração da placa, ó, aqui embaixo, essa bolinha azul, tá? Tá azul aqui porque o meu já está ligado, tá? Então, para a gente estar ligando ele, pode clicar com o botão direito aqui em Graphics Performance, tá? Então, o meu está ligado aqui já. Esse recurso aqui ele vai oferecer algumas opções aqui para melhorar as imagens geradas, tá, na renderização, ok? Então ele vai melhorar aí os efeitos da imagem, as sombras, as texturas, tá? Então ele vai utilizar aí ao máximo a nossa placa de vídeo, tá? Então aqui está marcado já todas as opções aqui, então ele vai gerar melhores imagens com essa opção aqui ligada, tá? Então aqui em cima ele mostra a placa de vídeo do computador, tá? O driver, tudo mais, ok? Então esse aqui é um recurso para quem tem placa de vídeo. Para quem não tem placa de vídeo no computador dedicada, né? O vídeo está junto com a placa mãe, aquela placa onboard, né? Essa opção não está disponível, tá? Vocês não conseguirem visualizar essa opção, talvez aí o computador de vocês aí não tenha uma placa de vídeo dedicada, ok? Então vamos lá, depois dessa explicação, vamos aqui então começar a renderização. Aqui dentro da aba Visualize ainda, tá? Ó, a gente estava no grupo Materiais, Materials, agora a gente vai aqui para o lado no grupo de Render, tá? Nesse grupo aqui, vamos agora aqui acertar um pouco nosso desenho aqui na tela, tá? Deixem mais próximo do que está aqui no meu na tela, tá? Centralizado, ó. Centralize o desenho, deixando aqui os espaços laterais mais ou menos iguais. Não importa que está cortando um pouco em cima e embaixo, ele vai girar, né, da mesma forma, tá? A imagem. Então, centralizado aqui mais ou menos o nosso desenho, vamos criar aí um render padrão, tá? Então, dentro do grupo render, vamos clicar aqui na chaleirinha aqui em cima, render, tá? Ele vai começar a gerar a imagem, tá? Com uma resolução baixa ainda, por isso que está indo rápido. Ele está com uma resolução bem baixa. Isso aqui vai depender também da sua máquina, tá? Se ele vai renderizar assim, do jeito que a gente está vendo aqui, tá? Então ele terminou agora de renderizar, então finalizou. Foi rápido porque a resolução está bem baixa dessa imagem, tá? Para a gente comparar, vamos salvar essa imagem. Então, sempre que a gente vai salvar uma imagem renderizada, a gente clica aqui em File, né? Save.
E a gente vamos dar o nome aqui, então imagem 1, né? Vamos dar esse nome. Aqui embaixo, no formato de imagem, tá? Ó, aqui tem que estar sempre com o formato PNG, tá? O PNG ele vai deixar a imagem transparente, né? Então vai tirar esse fundo preto da imagem, tá? Então a imagem não vai ter fundo. Então sempre PNG aqui, tá? O nome, formato PNG, clico aqui em Save para salvar. Ele dá essas opções aqui de imagens PNG. Eu sempre clico aqui na opção 32 bits, tá? Para confirmar essa transparência da imagem, tá? 32 bits e OK. Então tá salvo aqui a imagem. Vou abrir aqui a pasta onde eu salvei. Ó, então imagem 1. Então essa aqui é a imagem que ele gerou lá no render, tá? Ó, então ela está com resolução baixa. Se eu aumentar aqui o zoom, ó, lá ele já vai perdendo resolução, tá? Vamos fechar aqui, voltar aqui. Então, para a gente conseguir uma imagem de melhor resolução, a gente vai fazer alguns ajustes aqui para a gente aumentar essa resolução, tá? Então, dentro do grupo render aqui, a gente vai primeiro clicar nessa setinha aqui ao lado, tá? Que é nas propriedades, ó. Nas propriedades, essa setinha aqui virada para baixo e para a direita aqui, tá? Vamos clicar nela. Abriu essa janelinha aqui de propriedades. Vamos aqui então fazer algumas configurações. Ó. Aqui em cima ele está com a qualidade média, né? Médium. Vamos mudar aqui para Presentation, tá? Tem o High, que é a resolução alta, e o Presentation está um pouquinho acima da alta. Vamos deixar Presentation aqui. E agora vamos aumentar a janela da imagem, tá? A janela, o tamanho da imagem. Ó, então aqui embaixo, ó, vou aumentar aqui um pouquinho, ó, Output Size, onde está aqui 640 por 480, onde está essa opção. Vamos clicar aqui, ó, e vamos escolher essa última opção aqui, ó, 1024 por 768, tá? Então, feito essas duas configurações aqui, eu já vou ter uma imagem de melhor resolução. Poderia aumentar ainda mais o tamanho dessa janela, tá? Aqui, clicando aqui embaixo, especificando um tamanho ainda maior, ele vai aumentar ainda mais a resolução. Mas aí o tempo de renderização vai ser bem maior também, tá? Aqui nessa janelinha a gente só vai fazer essas duas configurações, tá? E já pode fechar ela aqui. Uma outra configuração que a gente faz, ó, é clicando aqui na palavra render do grupo aqui, né, setinha para baixo, ó, e a gente vai mexer no brilho da imagem. A imagem, se vocês repararem, ela estava um pouco esbranquiçada, então vamos diminuir um pouco o brilho, ó. Vamos clicar aqui nessa opção, ó, Adjust Exposure, que ele vai abrir essa janelinha aqui. É que a gente tem algumas configurações que dá para mexer. Vamos mexer apenas no brilho. Então a primeira opção aqui, ó, Brightness, que é brilho, tá 65.000, vamos colocar 50, tá? Só digitar 50 e clicar lá embaixo em OK, tá? Então ele diminui a quantidade de brilho da imagem, tá? Feitas essas configurações, vamos clicar novamente aqui em Render para a gente gerar a nossa imagem, tá? Só que agora ele vai demorar um pouquinho mais para gerar essa imagem, tá? Eu vou colocar aqui e vou aguardar aqui junto, só para vocês verem mais ou menos o tempo que leva na minha máquina, tá? Esse tempo pode variar de computador para computador, tá? Vai depender aí das configurações da sua máquina, tá? Do seu computador. Então vamos aguardar aqui ele gerar essa imagem, tá? Agora os quadradinhos aqui gerando as imagens está um pouco mais devagar, porque agora ele está com uma resolução um pouco mais alta, tá? E com isso a gente consegue ter uma imagem um pouco mais realista, tá? Aumentando essa resolução.
Aqui embaixo eu tenho as últimas imagens que foi gerada aqui na máquina, tá? Então a última imagem que a gente fez aqui, a imagem 1, por exemplo, levou 24 segundos para renderizar. Terminando a renderização dessa imagem aqui, a gente vê a diferença de tempo aqui, tá? Ele mostra aqui o tamanho da imagem e a qualidade aqui, né, presentation. Para cada imagem gerar, ele vai mostrando aqui uma lista, tá? Se por acaso vocês colocarem para renderizar e ele nem começar a renderizar, né, ele terminar a renderização, mas não mostrar nenhuma imagem, tá? Talvez esteja com algum erro no arquivo que você está utilizando, tá? Um erro dentro do desenho. Então aí você terá que abrir um arquivo novo lá no Ctrl N, tá? E escolhendo o modelo AK de ISO 3D. Aí você cola, né, copia o seu desenho do arquivo original onde ele está e cola nesse AK de ISO 3D e tenta renderizar novamente, tá? Isso é bem comum de acontecer, de colocar para renderizar e não mostrar nada na tela. Tá terminando de renderizar aqui. Isso, então terminou aqui a renderização. Então levou 2 minutos e 58, tá? Para renderizar todos os materiais e texturas que a gente colocou nessa resolução um pouco mais alta, tá? Aí vocês veem aí no de vocês o tempo que vai levar para a gente comparar aí a questão das imagens também, ok? Então vamos salvar essa imagem. Então, vamos clicar aqui, Save, File Save. Vamos usar um novo nome aqui. Vamos colocar como imagem 2 para ficar na sequência, tá? Uma vez que a gente colocou na outra imagem PNG aqui, ele já vai ficar, tá? Então só dê uma olhada aqui para confirmar o formato PNG. Clique em Save. E aqui toda vez a gente tem que escolher a opção 32 bits, tá? 32 bits e OK. Isso, então está salva essa imagem. Vamos lá na pasta. Ó, então aqui é essa imagem aqui que foi renderizada, tá? Ó, comparando com a outra, ó, vocês podem ver aí que a outra estava embranquiçada por causa da questão do brilho, né? E com uma resolução mais baixa. Com essa aqui, resolução um pouco mais alta, ficou um pouco mais nítido aqui os nossos materiais, né? Então se a gente aproximar aqui, ó, ele não vai perder resolução com tanta facilidade, só se vocês aumentarem muito o zoom, tá? Mas aqui vocês já conseguem ter uma nitidez legal aí no desenho, tá? Ó, então aqui os materiais de vidro, né, que a gente colocou nas janelas, ó, transparentes, né? Legal. Então com isso aqui a gente termina aqui a videoaula de hoje, tá? Que a gente viu como colocar os materiais e texturas no nosso desenho, né? Através das imagens e materiais nativos do programa e através de imagens externas, né? A gente viu também como criar um material genérico, onde a gente escolhe uma imagem do nosso computador, né? Baixa imagens de texturas e insere nesse material, tá? A gente viu essas duas formas e vimos aqui como renderizar, ok? Tem uma questão de computador para computador, vai ter uma diferença, né? Como eu expliquei, mas no geral é esse processo aqui que a gente faz, tá? Nas próximas videoaulas a gente vai continuar ainda com esse projeto. Temos que ver ainda como criar o telhado para esse desenho, tá? E depois como imprimir juntamente com a planta 2D. Então não deixe de assistir aos próximos vídeos, tá? Se você está gostando desses vídeos, clique em gostei, tá? Comente
sugira temas que você queira ver por aqui e compartilhe esses vídeos aqui com os seus colegas de profissão, tá? Os seus amigos, todas as pessoas que você acha que possa ser interessante, tá? E se inscrevam no canal para estar acompanhando essa série de vídeos e outros vídeos que postamos por aqui também, ok? Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo e até o próximo vídeo.